Peço-vos por isso que abram a palavra de Deus, a Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Estamos a estudar a oração do Pai Nosso. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Começamos a leitura no versículo 9. Mateus 6, versículo 9. Podemos chamar a nossa mensagem de hoje 3 grandes motivos pelos quais nos devemos ocupar com a oração. 3 grandes motivos pelos quais nos devemos ocupar com a oração. O texto diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Fiquemos em oração mais um bocadinho. Obrigado, Jesus. Temos aqui a tua palavra que é alimento para todo o nosso ser. E que nos traz, Senhor, o teu ensino. Por isso eu te peço hoje que seja o teu Espírito Santo a ensinar. Eu quero ser apenas um mero instrumento, ó Deus. Mas que o teu Espírito leve estas palavras ditas por Jesus há 2000 anos atrás, mas ainda atuais, para o coração de cada um dos ouvintes hoje. Abençoa, Senhor, este tempo. Não deixes que ninguém roube do coração dos teus filhos esta palavra. No nome de Jesus. Amém. Devo começar por dizer o seguinte. Para quem vê a oração do Pai Nosso como uma mera oração ritualística, como existe em lugares religiosos, vou colocar assim porque não quero especificar aqui igrejas, como existe em lugares religiosos uma oração já escrita por alguém que nós só temos que repetir aquela oração vezes sem conta, não é? Confiando que aquela oração ritualística tem algum poder. Não se trata disto aqui com a oração do Pai Nosso. Com a oração do Pai Nosso, Jesus, no fundo, está a ensinar-nos o que é que devia fazer parte da agenda das nossas orações. Ok? Qual é o conteúdo da agenda das nossas orações? Porque a oração tem uma agenda, não sei se sabem. A oração tem uma agenda. Nós oramos por diversas coisas, não é? Isto faz a agenda da oração. O que é que está na agenda da nossa oração? O que é que deve estar na agenda da nossa oração? Ora, nós só colocamos na nossa agenda algo que é importante. Nós damos prioridade na nossa agenda semanal, por exemplo, a coisas que são muito importantes. As outras deixamos ao lado. Se se cumprir, tudo bem. Se não se cumprir, também não faz mal. Nós priorizamos as coisas que são mesmo importantes e essas pomos lá num lugar especial na agenda. Jesus está a ensinar-nos aqui a sua agenda. As coisas que realmente são importantes pelas quais devemos orar. Esta é a primeira coisa. A segunda coisa é que, isto não é tão claro aqui nesta passagem, mas é uma verdade muito importante a ter em conta quando pensamos sobre a oração. Irmãos, Deus escolheu a oração como forma ou como meio de Ele agir no mundo e nas realidades do nosso mundo. Deus escolheu a oração. Estão a ver o que acontece, por exemplo, com a evangelização, com o evangelismo, com partilhar a nossa fé aos outros. Deus pode enviar anjos para partilhar as boas novas de Jesus ao mundo inteiro de uma só vez. Ele tem poder para o fazer. Ele pode enviar seres angelicais. Aliás, quando Jesus nasceu, estava para nascer, os pastores que estavam no campo foram visitados por seres angelicais. E eles anunciaram àqueles pastores a vinda do Messias.
Deus pode usar o mesmo método no evangelismo. Estou a utilizar o evangelismo como exemplo. Multiplicar pelo mundo inteiro a vinda de anjos para que eles anunciem de uma vez só a toda a gente as boas novas acerca de Jesus. Por que é que Deus não faz? Qual é a preferência de Jesus, o método preferido de Jesus? É usar pessoas. Raramente, exceção à regra, Deus pode usar um anjo. Mas a regra de Deus é utilizar pessoas. Por quê? Não devemos menosprezar a importância daquilo que está em Gênesis, no início da criação. Deus criou o mundo inteiro, fez as plantas, formou a terra, fez as plantas, os animais, a água. Depois disso o quê? Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. É o único na criação de Deus para quem Deus disse isso. O homem é especial aos olhos de Deus. E outra coisa que Deus disse, e sabem, isto é um princípio espiritual, Deus não viola os seus princípios. Deus não viola as leis que Ele próprio estabelece. Ele disse, e vamos dar domínio ao homem, que ele tenha domínio na terra sobre todas as outras coisas. Sobre todas as coisas que nós criamos. Ou seja, o homem é o gerente de Deus, que Deus colocou no planeta Terra. E Deus, o que Ele quer fazer, Ele vai fazer através de pessoas. Porque Ele deu ao homem o papel de exercer domínio sobre toda a criação. E Deus não vai violar isso. Agora, onde é que entra a oração nisto? Irmãos, Deus tem uma agenda. Ele quer desenvolver esta agenda no mundo. E Ele escolhe como regra utilizar as nossas orações para que a sua agenda possa ser implementada na terra. Eis porque Jesus passava tanto tempo em oração. Será que era só um ritual? Será que era só para se convencer que era espiritual? Não, porque Jesus sabia da importância de ele orar. Jesus sabia que se ele não orasse, a missão dele não avançaria. Jesus sabia que se ele não orasse, a obra de Deus na vida dele não se faria. Porque a obra de Deus ia ser feita por Deus através da vida de Jesus, mediante também as suas orações. Por isso é que quando ele estava com os discípulos e a falar dos seus milagres, ele dizia assim, aquilo que eu faço é aquilo que eu vejo o meu Pai dizer, aquilo que eu digo é aquilo que eu ouço o meu Pai dizer. Ou seja, Deus fazia tudo através de Cristo. Olhem, se vocês não oram, é provável que os conflitos que há à nossa volta não acabem nunca, se vocês não oram por isso. Se vocês não oram pelas vidas das pessoas para que eles sejam salvos, eventualmente, muito dificilmente isso vai acontecer. Nós precisamos de orar, porque a oração é a forma que Deus escolheu para operar na terra. Por isso é que Ele disse, orem sem cessar. Não podem parar, ok? Não podem parar, tem que orar continuamente. Tem que orar continuamente. Porque as vossas orações são importantes para que a agenda de Deus se concretize na terra. Agora, nesta oração do Pai Nosso, como já vos disse, Jesus está a ensinar-nos como devemos orar. Ele começa no versículo 9 por dizer, portanto, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, a primeira coisa é reconhecer quem Deus é e santificar o nome de Deus. Já falei sobre isso, portanto não vou aprofundar tanto esta parte aqui. Depois do versículo 10 ele diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Quais são as coisas que estamos a ver aqui no topo da lista da oração que Jesus partilha aqui? Primeira coisa é santificar o nome de Deus. Em segundo lugar, pedir que o seu reino venha. As duas coisas que Jesus coloca no topo da lista aqui. E não é por acaso, porque são as coisas mais importantes. Irmãos, se o reino de Deus se instalar na terra, como Jesus pede aqui nesta oração, vão acabar as desigualdades?
Se o reino de Deus se instalar na terra, vão acabar os casamentos conflituosos e problemáticos. Se o reino de Deus se instalar na terra, vai acabar a delinquência. Se o reino de Deus se instalar na terra, vai acabar a opressão de pessoas mais fortes que oprimem os mais fracos. Se o reino de Deus se instalar na terra, vai acabar a pobreza. Se o reino de Deus se instalar na terra, vai acabar o sofrimento e a ansiedade. Se o reino de Deus se instalar na terra, de forma completa e absoluta, tudo se tornará perfeito como foi criado no início. Porque o rei do reino voltará a governar. E ele vai instalar o seu reino. Por isso é que ele diz que a primeira coisa mais importante é pedir que o reino de Deus venha. E que a sua vontade se faça na terra. Por quê? Porque a vontade dele é boa, é santa e é agradável. Então, se a vontade dele que se faz no céu se cumprir na terra, todas as esferas do nosso planeta, da nossa vida, das nossas famílias, das nossas cidades, será tudo completamente transformado. Agora, não menos importante, Jesus ensina aqui 3 coisas e é sobre elas que eu queria focar hoje. Ele disse: o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Uma pessoa que seja, como é que eu ia dizer, que se considere demasiado espiritual, que tenha aquela atitude que é muito espiritual e assim por diante, pode desconsiderar a oração pelo pão. Pode dizer, mas orar pelo pão, porquê? Isso é irrelevante. Nós temos é que orar para que as nossas almas reconheçam a Deus. Para que nossos corações amem a Deus. Nós temos é que orar para que as pessoas sejam salvas e batizadas. Nós temos é que orar para que a transformação aconteça, não é? Nós, às vezes, no contexto eclesiástico, usamos esta linguagem em que damos primazia às coisas ditas espirituais e esta aqui, o pão nosso de cada dia, é negligenciado. Porque, não, isto não é importante, não é espiritual, é material. Bom, quero vos ajudar a pensar um pouco sobre a importância de orar pelo pão de cada dia também. Aliás, Jesus não ia colocar isso na agenda da oração se não fosse importante. Qualquer coisa que Jesus colocou aqui na agenda da oração é muito importante. Ok? Primeiro, a definição do que é espiritual ou não. Nós, às vezes, definimos o que é espiritual em função de ser material ou não ser material, não é? Nós dizemos o que é espiritual tem a ver com a alma, porque a alma é imaterial. E tudo o resto, o que é material, não interessa nada. Não é tão importante, porque não é espiritual. Por isso, negligenciamos cuidar do corpo, negligenciamos cuidar da mente e das emoções, negligenciamos cuidar do corpo ao nível da alimentação. Porquê? Porque nós estamos habituados a pensar que o que é do espírito, ou seja, o que é imaterial, é que é importante. Mas eu quero vos desafiar a pensar hoje, a partir de hoje, que tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Não há nada na face da terra que não seja espiritual. No sentido mais abrangente, tudo é espiritual. Porquê? Em primeiro lugar, foi um ser espiritual, Deus, que criou tudo. Então há uma conexão entre Deus e a sua criação. Esta é a primeira coisa. Em segundo lugar, qualquer coisa que tenha impacto na nossa relação com Deus é espiritual. É espiritual. Será que ter comida ou não ter comida não tem impacto na nossa espiritualidade? Tem. É das coisas que tem mais impacto na nossa fé, muitas vezes. Quando começa a faltar o que comer, quando falta o emprego, quando não temos dinheiro para assegurar um seguro de vida, quando não temos dinheiro para comprar uma casa. Porque isto que Jesus está a falar aqui, no fundo, é a área da sobrevivência, da subsistência de cada um de nós. Quando não temos estas coisas, muita gente se afasta de Deus por causa da falta destas coisas. A fé de muitas pessoas se enfraquece por causa da falta destas coisas. São das coisas que mais impactam a qualidade da fé de uma pessoa. E eu acho que todos nós aqui somos conscientes disso, porque todos nós, de alguma forma, já devemos ter passado por um momento em que nos faltou alguma coisa essencial e a nossa fé começou a tremer e a ser abalada. A nossa fé começou a falhar.
Vou-vos dar um exemplo do Velho Testamento que vocês vão reconhecer facilmente. O que é que aconteceu no Velho Testamento? O povo de Israel saiu do Egito, cheio de alegria. Deus fez maravilhas, Deus fez milagres, coisas grandiosas. Começaram a andar pelo deserto. Qual foi a primeira coisa que os fez murmurar contra Deus? Lembram-se? Senhor, estamos a comer maná todos os dias. Todos os dias é maná, de manhã é maná, à noite é maná. No Egito comíamos isto e aquilo e aqui não temos isto. Não foi? Senhor, nós não temos água. E começaram a reclamar com Moisés e a rebelar-se contra Moisés e contra Deus. Não temos água, Senhor. Falta de comida e falta de água. E vocês e eu, nós diríamos, isso é irrelevante porque isso não é espiritual. É espiritual. É tão espiritual que a murmuração deles foi o reflexo da falta de confiança que eles tinham em Deus. E a falta de confiança deles em Deus fez com que Deus decidisse. E raramente nós vemos Deus tomar uma decisão tão dura na Bíblia. Deus disse, nenhum desta geração vai entrar na Terra Prometida. O que é que fez com que eles falhassem a Terra Prometida? A atitude deles para com o pão. A ausência do pão. Por quê? Porque isso mexe com a essência do nosso coração. Aquilo que mexe com a nossa sobrevivência, mexe com a essência do nosso coração. Como é que o diabo tentou Jesus no deserto? Se és filho de Deus, transforma estas pedras em pão. E o que é que Jesus disse ao diabo? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor o homem viverá. Só que muita gente não está a conseguir responder isto. Muita gente cai na sua fé, enfraquece, quando falta o que comer, quando falta o que vestir, quando falta dinheiro, quando falta emprego e assim por diante. Por isso, esta questão que Jesus coloca aqui na agenda não é pouco importante, é importante. Nós temos que orar para que Deus providencie o pão. Sabem porquê? Porque Deus, uma das características de Deus é que Ele é provedor. É Deus que providencia o que nós devemos comer. Porque é que Jesus, quando fez a multiplicação dos pães, orou a Deus dizendo, graças te dou, ó Pai, porque fazes a terra produzir o pão. Graças te dou, ó Pai, porque fazes a terra produzir o pão. Porque é Deus, na essência, é quem providencia o que nós devemos comer, é o nosso Senhor, o nosso Deus. O que é que aconteceu no Egito, no tempo de José? Quando ia haver uma crise grande no mundo, como está a ver nos nossos dias, Deus usou José. Deu um sonho a José e através deste sonho deu uma estratégia a José de como acumular comida, guardar comida para alimentar o mundo inteiro naquela época. E através desta estratégia, Deus alimentou o mundo inteiro. Por quê? Porque Deus não cuida só da alma. Deus não cuida só do espírito, Deus cuida também do corpo. Por quê? Porque as várias dimensões do homem estão ligadas. Se o espírito não estiver bem, o corpo não vai estar bem. E se o corpo não estiver bem, provavelmente também o espírito não vai estar bem. Deus cuida de todo o nosso ser e todas as dimensões do nosso ser. Quantas vezes tu tens orado pela tua subsistência? Quantas vezes tens colocado isso diante de Deus, nas mãos de Deus em oração? Quantas vezes tens entregue este aspecto da tua vida? Ao invés de te preocupares e acumulares ansiedade e preocupação, e esta ansiedade e esta preocupação é que te tiram o foco de Deus, ao invés disso, Jesus encoraja-nos a colocar nas mãos dele as nossas preocupações com que comer e com que vestir. Foi esta lição que ele deu aos seus discípulos, irmãos. Foi esta lição que ele deu quando ele disse, não se preocupem com nada que vão comer ou que vão vestir. Ele não está a dizer aí que eles não devem orar sobre isso. Ele está a dizer é que não devem se preocupar com isso. E no fim daquela lição ele diz, procurem em primeiro lugar o reino dos céus, que é a forma como ele começa a oração dele aqui do Pai Nosso. Venha a nós o teu reino, faça-se na terra
A tua vontade, assim como se faz nos céus, também isto é o mais importante. E Jesus, naquela lição que ele deu aos seus discípulos, ele disse: porque todas estas outras coisas, a vossa preocupação com o que comer, Deus já sabe e Deus já está a tomar conta de vocês. Agora, se Deus está a tomar conta de nós, se Deus já está a providenciar antes mesmo de nós orarmos, porque é que ainda assim temos que orar? Porque oração gera consciência. Quando nós estamos a orar, nós estamos a tomar consciência de que Deus que é o provedor das nossas vidas. Alguns acham que é o emprego que é o provedor, que é o patrão que é o provedor, que é a empresa que é o provedor. Isto é errado, irmão. Sabem porquê? Ninguém de nós esperava uma crise como estamos a começar a viver agora. Os preços estão a subir. E sabem, é mesmo preocupante o que está a acontecer. E há perspectivas de que os preços vão continuar a subir. Muito em breve, muita gente vai perder poder de compra. A gente às vezes acha que a subsistência é uma coisa que nos está assegurada para sempre. Porque temos economia, porque temos poupanças, porque temos uma empresa. Não é verdade. Antes de eu vir para Portugal, quando estava ainda em África, nós presenciámos situação de pessoas que quando estava ainda um regime que já caiu no Congo, no regime de um tirano chamado Mobutu, havia pessoas muito ricas, a quem nunca se podia imaginar que podia faltar alguma coisa. Mas o regime caiu, e com o regime caíram muitas pessoas, e muitas destas pessoas hoje estão na pobreza extrema. Portanto, não tenhamos nada por assegurado, mas confiemos em Deus para providenciar aquilo que nós precisamos. Portanto, esta oração aqui é relevante para nós todos os dias. Mesmo que tenhas um trabalho, mesmo que tenhas dinheiro acumulado numa conta bancária, não te fies nestas coisas. Irmão, esta é a lição desta palavra de Jesus aqui. Porque há aquele homem que Jesus chamou de louco. Não sei se estão a lembrar na parábola de Jesus. Um homem que disse: vou acumular muito celeiro e depois vou descansar com isso. Jesus disse: louco, amanhã te pedirão a tua alma. O que farás com tudo isto que acumulaste? Não se fiem naquilo que têm, não se fiem nos bens que têm, mas confiem no Senhor para providenciar aquilo que precisam todos os dias. Porque se Deus estiver a cuidar de nós, aconteça o que acontecer, não vai faltar subsistência para as nossas vidas e para as nossas famílias. Em segundo lugar, Jesus também ensina aqui na oração que devemos orar para que Deus não permita que entremos em tentação. Não sei se se vocês já refletiram sobre o que é que isso significa. Não nos deixes entrar em tentação aqui. O que é entrar em tentação? Entrar em tentação é aquilo que Jesus passou. É entrar num processo em que Satanás testa a nossa fé com o objetivo de nos desligar da comunhão que nós temos com Deus. Entrar num processo em que Satanás testa a nossa fé para nos desligar da comunhão que nós temos com Deus. E há muita gente, infelizmente, nos nossos dias, e mesmo nas igrejas, que não acredita na existência de Satanás, do diabo. Há muita gente que não acredita que há forças a operar contra as nossas vidas. Mas a vida de Jesus é um exemplo claro disso. Há um tentador, e por isso é que a Bíblia fala aqui de tentação, porque há um tentador. E este tentador está ativo em procurar desconectar-nos de Deus, em procurar tirar-nos da presença de Deus, para que nós percamos as bênçãos de Deus. E sabem, uma coisa que vos posso dizer é que o diabo vai usar coisas más, mas também vai usar coisas boas para te desconectar de Deus e da presença de Deus. Ok? Mesmo aquelas coisas que nós achamos que são muito boas, que não nos fazem mal, que não causam nenhum dano à nossa vida, muitas vezes são estas coisas que Ele vai usar para tirar-nos da presença de Deus e para desconectar-nos de Deus. Entrar num processo de tentação é isso.
E nós não queremos entrar num processo de tentação. Nós não queremos que as nossas famílias sejam tentadas pelo diabo. Nós não queremos que nós próprios sejamos tentados pelo diabo. Ninguém quer isso, não é? Eu não quero passar por aquilo que Jesus passou no deserto. Eu não gostaria de passar por aquilo que Jesus passou no deserto. Ninguém quer passar por isso. Ninguém quer ser tentado. Um outro exemplo daquilo que estou a dizer, desta experiência de ser tentado, é quando Pedro estava quase a despedir-se de Jesus. Não sei se se lembram daquele momento em que Jesus estava prestes a ir para a cruz para entregar a sua vida. E Pedro disse a Jesus assim: Senhor, eu vou contigo até ao fim. E Jesus disse a Pedro assim: Pedro, Satanás pediu autorização para peneirar a tua vida. Sabem o que é peneirar? Todos conhecem o que é uma peneira, não é? É aquilo que usamos para limpar a farinha, ou para separar a farinha boa das substâncias más. Coloca-se a peneira aliás, a farinha numa peneira, abana-se a peneira, a farinha, a parte boa da farinha cai para o pote ou para o balde, seja o que for, e a parte má, as sujidades, ficam por cima da peneira. Então Jesus estava a dizer: Satanás pediu autorização para peneirar a tua vida, Pedro. E aquela situação em que Pedro negou Jesus 3 vezes foi um processo de tentação em que Satanás quis peneirar a vida do apóstolo Pedro para desligar Pedro da fé, para desligar Pedro de Deus. E ele está a fazer isso conosco nos nossos dias também, a tentar fazer a mesma coisa conosco nos nossos dias. Quer desligar-nos da fé o máximo possível. E ele vai usar qualquer coisa, até as coisas boas, para nos desligar. Qual é a forma de nós nos protegermos disto? É pedir proteção da parte de Deus. Pedir proteção. E Jesus sabe que isso vai ser uma experiência constante na vida da igreja. Sabem o que é interessante? É que quando Satanás tentou Jesus, o texto bíblico diz que depois de ele acabar aquelas tentações, Jesus resistiu àquelas tentações todas, ele foi embora, mas a Bíblia diz que ele foi embora até ao momento oportuno. Até uma nova oportunidade para voltar a testar. E nós estamos a falar de Jesus, não é? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Filho de Deus. Satanás tentou-o 3 vezes. 3 vezes não. Tentou durante 40 dias e 40 noites. E continuaria a tentar Jesus até ao fim da sua vida terrena. Mas Jesus é o Filho de Deus, não é? Jesus é o Filho de Deus. E nós? Quanto mais nós? Nós também somos filhos de Deus, mas nós não somos o Cristo, não é? O adversário vai tentar-nos. O apóstolo Pedro disse assim: tenham cuidado e sejam sóbrios, porque Satanás é como um leão que ruge, e que está em derredor, à procura de alguém que ele possa tragar. Esta é que é a realidade. E o maior perigo nesta questão toda é a gente dizer assim: não, isso não é verdade, está tudo bem, a minha vida está a correr bem, tenho um bom emprego, tenho muito dinheiro na minha conta bancária, eu não estou a ver nada de errado na minha vida, não há nenhum sofrimento, então está tudo bem. Este assunto de Satanás tentar a minha vida é uma questão de superstição, não é verdade. Este é um grande erro. Porquê? Porque o adversário quer que nós sejamos ignorantes desta realidade e que nós não nos posicionemos para proteger as nossas vidas, as vidas das nossas famílias, a vida da nossa igreja. Ele quer que nós continuemos na ignorância. Porque muitas vezes é esse bom emprego que tu dizes que tens, que te sentes seguro com ele, pode bem ser este o instrumento que ele está a usar para te desconectar de Deus. Esse dinheiro que tu tens na conta pode bem ser esse o instrumento que ele está a usar para te desconectar de Deus. Este parceiro ou parceira que tu tens numa relação, seja de namoro, seja de casamento, pode bem ser esse parceiro ou esta parceira a ferramenta que o inimigo está a usar para te desconectar de Deus. Porquê? Porque Satanás não age, e é isso que temos que colocar na nossa mente de uma vez por todas. Satanás não age de uma forma assustadora.
Porque se ele agir de forma assustadora, nós apercebemos-nos da sua ação e nós não nos sabemos defender. Aonde o inimigo mais faz cair os cristãos é na subtileza. Na subtileza. Aquilo que eles dizem, isto não tem mal nenhum. Isto até é bom. Isto até não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Não tem mal nenhum. Mas está a apagar a chama que tu tens por Jesus Cristo. Está a apagar a tua paixão por Jesus Cristo. Está a apagar o teu relacionamento com Jesus Cristo. Está a prejudicar o teu amor por Deus. Mas não traz nenhum problema em nenhuma outra área da tua vida. Isto é algo regular e constante nas nossas vidas. Por isso Jesus, é o próprio Jesus que está a dizer, peçam assim a Deus, livra-nos do mal e da tentação. Livra-nos do mal e da tentação. Não nos deixes entrar em tentação. Porquê? Porque teu é o reino, o domínio, o poder para sempre. Porquê? Porque alguém poderia pensar em todo este assunto que deve ter medo, ou que Satanás tem um poder, que ele pode nos oprimir, que ele pode nos amarrar, que ele pode prejudicar. Jesus está a deixar claro aqui na oração dele que o reino, o domínio, o poder, a autoridade está nas mãos dele. Pertence a Deus, não pertence ao diabo. Por isso ele tem poder para nos livrar do tentador. Ele tem poder para nos livrar do tentador, porque o tentador não é mais poderoso do que ele. O tentador tem uma aparência de ter alguma autoridade, mas ele não tem o reino, ele não tem o poder, ele não tem o domínio para sempre. Por isso, quando um cristão diz, quando eu ouço um cristão dizer, eu não consigo fazer isto, eu não consigo amar a Deus, eu não consigo ser livre, eu não consigo porque alguma coisa me oprime, este cristão está ignorante. Está a viver na ignorância. E quando tu vives na ignorância, qualquer coisa te pode oprimir. Mas se tu souberes que o domínio está com Jesus, que o reino pertence a Ele, que a autoridade pertence a Jesus Cristo, não vais permitir que alguma coisa possa oprimir a tua espiritualidade e a tua vida. Não vais permitir. Por quê? Porque simplesmente o diabo não tem poder que supere o poder de Jesus Cristo. Por isso o cristão é uma pessoa livre. O cristão é uma pessoa livre da superstição. Ele não vive com aquele medo. Deixa-me bater 3 vezes na madeira porque eu disse uma coisa assim. Agora eu disse uma frase negativa para o meu filho e o diabo vai perseguir o meu filho. Agora as minhas finanças, é o diabo que está. Só pode ser o diabo a oprimir as minhas finanças. Meu caro, tu estás a viver na ignorância e por isso estás a ser oprimido. O dia que a tua mente for iluminada com a verdade, e a verdade é que Cristo é que tem domínio, tu vais te libertar desta opressão. Vais te libertar desta superstição. Eu, em minha vida espiritual, quando alguma coisa não está bem, a maioria das vezes eu identifico-me a mim mesmo como a causa. Se eu não estou a orar, o culpado sou eu. Se eu não estou a ler a Bíblia, o culpado sou eu. Se eu não estou entusiasmado com o Senhor, o culpado sou eu. Não vou culpar o diabo. Sabem porquê? Porque ele não tem poder para me oprimir. Ele não tem poder para me prender. Se ele está a exercer alguma opressão na minha vida, é porque eu tenho vivido na ignorância. Porque se eu me apropriar da verdade, daquilo que eu sou em Cristo Jesus, e daquilo que Jesus Cristo é em mim, eu posso me autolibertar da opressão do inimigo. Libertar qualquer área da minha vida que eu sinta que esteja a ser oprimido pelo inimigo. Se eu não estou a orar, eu vou orar a Deus. Eu vou dizer, Senhor, eu estou a sentir que há alguma coisa aqui que está a oprimir a minha vida de oração. No nome e na autoridade do Senhor Jesus, repreendo, retiro esta influência e te peço, ó Deus, que retires esta influência para que eu volte a ter uma vida de oração viva contigo. Senhor, eu não estou a conseguir ler a Bíblia.
Nada tem o poder e a autoridade de me impedir de me alimentar da tua palavra. Por isso, no nome e na autoridade do Senhor Jesus Cristo, qualquer coisa que me esteja a oprimir, que saia e que deixe a minha vida para que eu possa amar-te através da tua palavra. Isto em qualquer outra área. Mas se nós não conhecermos a verdade, nós vamos viver oprimidos a toda hora. Por isso Jesus disse: peçam para Deus vos livrar da tentação. Porque teu é o reino, o domínio para sempre. É de Deus, não é do diabo. Nós vamos inverter os papéis. E finalmente, ele também diz, ele também nos encoraja, aliás, a pedir perdão pelas nossas ofensas. Perdoa-nos as nossas ofensas. Agora vem aqui uma coisa muito séria, irmãos. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Há uma relação intrínseca entre a tua disposição para perdoar os outros e o perdão que vais receber de Deus. É muito sério. Perdoa as nossas dívidas assim como, ou seja, a maneira como eu perdoo os outros é uma referência. Assim como eu também perdoo aos outros. Aliás, para tornar bem claro, para que não haja dúvidas, Jesus diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vocês. Mas alguém ainda pode ter dúvidas. Então, para deixar ainda mais claro, Jesus diz: se porém não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. A vida espiritual funciona com leis espirituais. Leis espirituais. As leis espirituais não são como as leis humanas. São princípios espirituais que Deus estabeleceu por uma razão. E aqui não estamos diante de leis rígidas do Velho Testamento. Não, é um princípio que Jesus está a pôr. De forma bem clara. Se tu não fores capaz de perdoar a quem te ofende, Deus também não te perdoará os teus pecados. E se Deus não te perdoa os pecados, muitas das bênçãos que Deus te podia dar estão a ser retidos pela tua atitude. Mas isto é mas assim Deus parece cruel? Deus parece insensível? Não. Deus simplesmente está a nos ensinar a importância central que o perdão tem. Sabem qual é um dos grandes problemas do nosso dia? Relacionado com esta oração aqui. É que eu ouço muitas orações em diversos lugares onde eu estou, com diversas pessoas, ouço muitas orações. Eu ouço as pessoas, até ouço-as a louvar a Deus, até ouço as pessoas a pedir coisas a Deus, materiais na área da subsistência, como está aqui e assim por diante. Até ouço pessoas a pedir para que Deus perdoe outras pessoas. Mas raramente, é uma coisa que se tornou raro na igreja evangélica, raramente ouço pessoas confessar pecados. Raramente ouço nas orações pessoas confessar pecados. Isto pode ser um indício de algumas coisas muito problemáticas. Primeiro, pode ser indício de uma cegueira espiritual. Porque quem é cego espiritualmente não consegue alcançar os problemas que tem. Lembram-se do fariseu que estava ao lado do homem, não é identificado, mas estava ao lado de um homem que não é fariseu. O que é que o fariseu disse? Na oração dele ao Pai. Pai, eu te agradeço porque eu não sou como este infeliz aqui, que peca todos os dias. E o que é que o homem ao lado do fariseu disse? Bateu no peito. Jesus disse que ele batia no peito e dizia: perdoa-me, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador.
E Jesus disse na história que foi este homem que voltou em paz com Deus e não o fariseu. A cegueira espiritual com que muitos de nós temos vivido é grave. Vivemos o dia a dia, indo trabalhar, ganhando dinheiro, cuidando dos nossos afazeres, fazendo projetos para o futuro e assim por diante. Passa-nos completamente ao lado as nossas falhas, os nossos pecados, aquilo que precisamos de deixar de fazer, aquilo que precisamos de reconhecer, que dentro do nosso coração e da nossa alma não está bem e não está a agradar a Deus. Estamos numa atitude de arrogância espiritual em que só vemos as falhas dos outros e não vemos as nossas próprias falhas. O que é que a Selma leu no início, a minha esposa, quando ela leu o Salmo? Sonda-me, Senhor, e me conhece. Vê se há em mim alguma coisa desagradável a ti. Isto é humildade. Humildade e fé. Humildade e fé são as atitudes número 1 que qualquer ser humano deve ter para que Deus possa abençoar a sua vida. Humildade e fé. Sabem, eu tenho que dizer que eu estou convencido que muita gente está a fazer orações a Deus dia e noite. Senhor, faz isto, Senhor, muda as minhas finanças, Senhor, transforma a minha casa, Senhor, dá-me uma casa nova, Senhor, faz isto, Senhor, aquilo. E o que na verdade Deus tem como agenda prioritária é mudar o coração daquele indivíduo. Há coisas na vida dele que Deus quer mudar. E esta é prioridade na mente de Deus. E ele está a pedir, Senhor, dá-me um marido. Senhor, dá-me uma esposa. Senhor, dá-me um filho. Senhor, dá-me uma casa. E aquilo que Deus quer realmente trabalhar na sua vida passa completamente ao lado. E muitas vezes, enquanto nós não reconhecermos determinada coisa, enquanto nós não confessarmos determinadas coisas, enquanto nós não renunciarmos determinadas coisas, a bênção não vem. Recebemos a bênção geral, não é? Porque Jesus disse, até sobre os maus, Deus derrama chuva e o faz descer o sol. Recebemos as bênçãos gerais, mas há bênçãos específicas, que Deus tem para ti, são para ti, especificamente. Mas Ele não vai libertar estas bênçãos enquanto não te arrependeres em certas áreas da tua vida. Enquanto não confessares certos pecados. Enquanto não estiveres disponível a renunciar a estes pecados. A igreja evangélica dos nossos dias é uma igreja onde a pregação é caracterizada muitas vezes por mensagens positivas. Para engordar o ego das pessoas que ouvem. Mas raramente se fala da necessidade de confessar pecados. Raramente se fala da necessidade de arrependimento. Raramente se fala da necessidade de reconhecer falhas. E Jesus colocou isto como tema central, um dos temas centrais na oração do Pai Nosso. Porque Jesus sabe que isto é central. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos a quem nos ofende. A falta de perdão é uma barreira para as bênçãos da nossa vida. Quem não perdoa não prejudica o próximo, só se prejudica a si próprio. Por isso eu vos encorajo, nesta igreja, nesta tarde, se existe no teu coração mágoa ou ressentimento por alguém que falhou contigo, não importa o que essa pessoa fez, não importa quem seja, se foi o teu bisavô, ou se foi o avô, ou se foi o tio, ou se foi o companheiro, o marido, não importa. Se no teu coração guardas ressentimento por alguém, liberta perdão hoje. É uma decisão. É uma decisão que tem que se fazer o mais rápido possível, porque senão o rancor cria raízes muito negativas na nossa vida. É uma decisão que tem que se tomar o mais rápido possível. Não deixe o tempo passar. Toma a decisão de perdoar. A cura interior virá talvez com o tempo,
Mas a coisa principal é decidir perdoar. Isso poderá abrir portas de muitas bênçãos na tua vida, na tua experiência. Amém? Então temos aqui 3 coisas. Orar pelo pão. Orar por proteção pelas nossas famílias, pelos nossos filhos e assim por diante. E orar para que Deus nos perdoe as nossas ofensas. Termino com uma reflexão bem prática. Vocês já imaginaram o tempo que pode tomar as nossas orações se nós incluirmos tudo isto? Imaginem, orar para adorar a Deus, incluir isso nas nossas orações, orar para santificar o nome dEle, depois pedir que o reino dEle venha, orar orações no sentido da subsistência, fazer orações no sentido de confissão e de perdão dos pecados e assim por diante. Nós muitas vezes nos costumamos queixar da falta de assunto quando estamos a orar, mas realmente temos aqui assunto para orar, orar, orar e orar, não é? Então que Deus possa encorajar-nos a orar, continuar a orar sem cessar e a incluir, fazer da oração do Pai Nosso aqui a nossa agenda de oração. Que isto possa fazer parte das nossas orações diariamente. Vou pedir-vos que fiquem de pé, vamos orar e vamos pedir a Deus que nos ajude a cumprir aqui a sua palavra. Deus, nós queremos reconhecer o valor que a oração tem para o cumprimento do teu reino, o valor que a oração tem nas nossas vidas. Por isso, ó Deus, eu já fiz esta oração, esta petição, quando começamos esta série e volto a fazer. Deus, dá-nos uma fome de Ti que nos leve a orar sem cessar. Dá-nos uma paixão da Tua pessoa que nos leve a orar sem cessar. Dá-nos entendimento do Teu reino para que nós possamos orar sem cessar, Senhor. Transforma a nossa vida de oração. Transforma a nossa atitude perante a oração, Senhor. Se nós oramos pouco ou nada, pedimos ao Deus que nos possas ajudar e que possas transformar a nossa vida para que nós comecemos a orar mais, com mais regularidade, passando o tempo contigo, para entregar, Senhor, o teu reino nas tuas mãos, para entregar as nossas famílias e a proteção das nossas vidas nas tuas mãos, para orar pela nossa subsistência, mas não só a nossa, mas dos países e do mundo inteiro, para orar, Senhor, pelos problemas que afligem o nosso mundo, para orar pelos problemas que afligem as nossas famílias e assim por diante, Senhor. Há tanta coisa para orar, há tanto trabalho a fazer na oração. Pedimos ao Senhor a tua ajuda. Transforma esta igreja numa igreja de oração, uma igreja viva, Senhor, onde nós levamos a sério a oração, onde desde a liderança até aos membros da igreja, todos são pessoas de oração, Senhor. Leva uma vida de oração, porque quando nós oramos, tu entras em ação. E é melhor que tu entres em ação do que nós estarmos em ação, Senhor. Por isso, ó Deus, pedimos a tua bênção neste sentido, no nome poderoso de Jesus. Amém.